Bom, vamos dar continuidade então às prerrogativas dos advogados e a gente vai falar agora em conjunto destes incisos porque eles tratam basicamente de pontos comuns, que é sobre retirada de autos, sobre vista de processos, vista de documentos. Então, o inciso 13, 14, 15 e 16 eles tratam dessas possibilidades. 13. Examinar em qualquer órgão do Poder Judiciário, legislativo ou da administração pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não houver sigilo. Tá? Assegurada a obtenção de cópias com possibilidade de tomar apontamentos. Esses detalhezinhos, assim, com possibilidade de tomar apontamentos, por exemplo, eles muitas vezes acabam caindo nas provas. Se coloca a regra e aquela exceçãozinha, aquele detalhezinho é retirado. Por exemplo, sem possibilidade de tomar apontamentos, sem possibilidade de utilizar celular, sem possibilidade de fazer anotações. Examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos a autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. Aqui entra essa mesma questão das fotos. Eu posso tomar notas, como eu posso levar meu celular e tirar cópia daqueles documentos. Todos os documentos todas as fases de um procedimento que já foram concluídas e que foram anexadas àquele procedimento têm que estar acessíveis, tá? Vai ter algumas exceções que a gente vai tratar do que não pode, ou melhor dizendo, o que a autoridade competente pode esconder, pode omitir, que são aqueles procedimentos em andamento que ainda não foram concluídos. E quando existe alguma questão, alguma investigação que está em andamento e que ainda não se concluiu uma etapa. Inciso 15. Ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, em cartório ou repartição competente, ou retirá-los pelos prazos legais. Então, a questão da carga dos processos, né? Retirar autos de processos findos, mesmo sem procuração, pelo prazo de 10 dias. Aqui, por que é mesmo sem procuração? Porque eu não preciso ser o procurador, eu não preciso ter atuado naquele processo e nem vir atuar naquele processo, porque ele é findo. Né? Eu preciso retirar documentos, eu estou fazendo uma pesquisa histórica, um levantamento histórico, eu quero saber como é que foi aquele precedente, o que aconteceu naquele caso. Os documentos, se não houver nenhum tipo de sigilo, eles são públicos, então eu posso ter acesso. Bom, o objetivo dessas prerrogativas é, obviamente, resguardar o livre exercício da profissão e do cliente ou, eventualmente, do paciente. Então, a Constituição prevê no artigo 5º que aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Para eu garantir o amplo, né, contraditório e a ampla defesa, eu preciso ter acesso à documentação, é impossível. Quando vocês começarem a trabalhar, quando vocês começarem a advogar, vocês vão ver o quão relevantes são essas prerrogativas e quanto elas facilitam, ou pelo menos não dificultam a nossa vida enquanto advogados. E quanto muitas vezes essas prerrogativas são negadas no dia a dia. E aí não é negadas por um juiz, não é negadas por alguma grande autoridade, é no dia a dia, o balcão de atendimento, às vezes é o próprio estagiário que está atendendo que não conhece aquele procedimento ainda, mas o processo está concluído, o processo está na mesa do fulano, o processo está na mesa desse fulano, agora não pode ter acesso, tem que pedir autorização para fulano. Isso geralmente, né, eu presumo, geralmente é desconhecimento, não é má fé, porque ninguém vai querer ignorar o que está na legislação. E é o que eu sempre digo também a questão da atuação do bom senso. Não briguem com as pessoas dos cartórios, porque vocês vão precisar dessas pessoas todos os dias. Vocês vão retornar lá no outro dia, e no outro, e no outro, e no outro. Salvo se vocês realmente precisem daquele documento naquele momento. Aceitem, né, essas situações. Pelo menos a minha recomendação de prática, não é uma recomendação de legislação. A legislação diz que é direito. Mas como também dou aula de negociação, eu tenho que abordar esses aspectos do dia a dia, da nossa vivência, que também no início da advocacia a gente se perde um pouco. Muitas vezes a gente exige os nossos direitos, né, nossas prerrogativas, para qualquer coisa.
E isso pode morder o nosso pé depois, pode vir para nos atrapalhar no futuro, porque quando nós não tivermos o direito, muitas vezes nós precisarmos de alguma coisa, vai ser aquela mesma pessoa que a gente exigiu que vai nos atender. Um detalhe importante é a questão do inquérito policial. O que pode ter acesso? O inquérito, o entendimento da STF, é que, via de regra, ele não é sigiloso, ele pode se decretar sigilo em situações especiais, mas mesmo assim o advogado tem que ter acesso aos autos, cabendo à autoridade policial judiciária apenas tomar medidas para que as diligências ainda em andamento, que eu tinha falado antes, sejam preservadas pelo sigilo. Então, o que ainda está em andamento, o que não foi concluído, pode ser mantido em sigilo. Agora, tudo que já foi produzido em termos de documentos e provas tem que ser entregue aos advogados. Esse entendimento foi sumulado, tá? Tanto que ele foi questionado que virou uma súmula vinculante. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão competente da Polícia Judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Deixa eu só confirmar se eu estou gravando. Quem tem toque, né? Sabe que a pessoa é ansiosa. Sempre tem que conferir mais uma vez se está tudo certo, se chaveou, se fechou o braço. Parágrafo relacionado. Vocês vão ver, no final dos incisos, a gente já tratou de todos os parágrafos desse artigo. Então, é um artigo bem extenso, tem vários parágrafos, mas a gente já foi abordando eles no decorrer dos incisos. Parágrafo 11º. No caso previsto no inciso 14, a autoridade competente poderá delimitar o acesso aos advogados aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências. Isso aqui cai em prova também, tá? Isso aqui costuma cair exatamente como uma exceção que é. O parágrafo 12º e 13º também tem relação com essa questão do inquérito, porque ele responsabiliza, o 12º diz que é responsabilizado por abuso de autoridade, aquela autoridade que se nega a entregar um documento, ou que esconde, que omite documentos. E o parágrafo 13º fala que essa mesma regra se aplica a procedimentos eletrônicos. Seria desnecessário se não fossem os casos de abuso, né? Trancamento, de dificultação de acesso a documentos. Então, está previsto que também se aplica isso a procedimentos eletrônicos. Para fazer carga de autos findos, eu falei lá, é o último inciso, é preciso peticionar. O que eu vou dizer? Eu vou dizer na prática e na teoria. Na prática, sim. Até porque, geralmente, os processos nem estão mais no cartório. Eu vou fazer uma petição. Se houver custas, tem que recolher custas. Então, tem que peticionar. Mas é uma petição que não precisa de despacho. O juiz não precisa concordar ou discordar disso. Está previsto na lei que é direito ter acesso, então não precisa de um despacho, é uma petição para ser encaminhado o procedimento administrativo, né? Não tem uma decisão judicial a ser tomada ali. Então, se entende que não, uma vez que é direito advogado e não tem previsão legal para essa exigência. Mas é uma questão de comprovação. Como é que eu vou comprovar que eu fiz o pedido se o processo está arquivado, está lá no arquivo central? Processos, né? Falando de processos físicos. Então, na prática, a gente tem que peticionar, geralmente, e fazer pedido e pagamento de custas, quando houver. Mas isso, eu estou explicando essas duas coisas porque vocês precisam saber disso para o dia a dia de vocês e para quando vocês forem realizar uma prova. Na prova, né, vocês vão comentar que não. Se tiver que questionarem alguma coisa assim numa prova, não precisa peticionar porque não há necessidade de decisão sobre esse assunto, que é um direito. Se eu voltasse lá para o direito administrativo, tem as decisões discricionárias vinculadas, né? É vinculado, é direito, não tem o que escolher. Então, sendo direito advogado, a conclusão da petição para deferir o direito mostra-se desnecessária, uma vez que o pedido será sempre deferido. Então, não precisa ir concluso para o juiz analisar se vai deferir ou não. Inciso 17º. Ser publicamente desagravado quando ofendido no exercício da profissão ou em razão dela. Bom, o
que é importante saber sobre o desagravo? Todo mundo já viu desagravos, e eles acontecem quando prerrogativas são negadas, quando os advogados são atacados. Aconteceram algumas recentemente porque o desembargador falou uma bobagem para um advogado, um desembargador não permitiu que um advogado realizasse uma sustentação oral sem gravata, quer dizer, umas coisas assim que acontecem quando tem prerrogativa violada, é função, é dever da OAB tomando conhecimento, e aí tomando conhecimento por onde? Pelo próprio advogado ou por qualquer outro meio. E ela tomando conhecimento, ela vai ter que tomar as atitudes necessárias para desagravar. Então, não é uma prerrogativa, independe de movimentação do próprio ofendido, porque a ofensa não é para o advogado, a ofensa é a classe. Então, muito importante ter claro que o desagravo é concedido em função de uma prerrogativa, e prerrogativa é um direito indisponível. Indisponível porque não é individual, mas é uma coletividade, então não é um direito próprio. Dessa forma, não pode o advogado dispor de uma salvaguarda estipulada em favor do exercício profissional de toda a classe para garantir o exercício do direito do seu constituinte. Então, depende da vontade dele. Mesmo que ele não queira, que ele se sentiu constrangido, e que ele quiser deixar isso para lá, não foi ele que foi ofendido, foi a classe que foi ofendida. Então, a OAB vai tomar as providências. O que é um desagravo? A OAB não tem poder de polícia para punir um desembargador, um juiz, um delegado, ou qualquer outra autoridade. Mas ele vai fazer esse ato público, né, para que a pessoa tome conhecimento, vai convocar a pessoa, se a pessoa quiser comparecer ou não, vai convocar o advogado, também, se ele quiser comparecer ou não, e vai encaminhar para as autoridades tomarem as providências legais, se houver. É isso que a OAB vai fazer. É um choro, né? Vamos fazer um choro, fazer uma reclamação, e eles que tomem as providências. Porque a OAB não vai ter poder de polícia para isso. Esse aqui eu só citei para não dizer que eu pulei alguma coisa, tá? Mas eu nunca vi nada, nenhuma questão sobre isso, que é usar os símbolos privativos da profissão. E compete aí ao Conselho Federal, que vai dispor sobre que tipo de símbolos e como é que funcionam esses símbolos privativos. Está previsto no provimento número 864, alguns exemplos ali são as vestes talares e as insígnias. As vestes talares são a beca para fazer sustentação. E insígnias são símbolos oficiais lá que a gente pode utilizar, não nos cartões, tá? Isso é importante, não posso utilizar o brasão da OAB no meu cartão. O cartão tem outras regras, outro provimento que estabelece o que precisa ter, inclusive, dentre eles, o que é obrigatório é o número de inscrição. Né? 19. Recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou, acho que funcionou, funcionou, deva funcionar, ou sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou foi advogado, mesmo quando autorizado ou solicitado pelo constituinte, bem como sobre fato que constitua sigilo profissional. Isso também é quase senso comum, né? Que a gente não pode falar sobre os nossos casos. Quando a gente comenta em aula, a gente nunca comenta quem é o cliente, o que exatamente aconteceu. E, obviamente, a gente não pode produzir provas, a gente não pode depor sobre esses assuntos. Constitui também uma infração disciplinar, tá lá no princípio de ética, no Código de Ética. O advogado não é obrigado a depor em processo ou procedimento administrativo ou arbitral sobre fatos cujo respeito deve guardar sigilo. Também é elencado aqui, mas eu imagino qualquer outro tipo de procedimento, tá? Que eventualmente não se enquadre nesse padrão. Não sei exatamente o que seria, mas judicial e administrativo engloba quase tudo que envolve o que é público, arbitral e eventualmente outros procedimentos também, mediação, procedimentos privados. Eu também não posso participar e depor e relatar situações que estão cobertadas pelo sigilo. Obviamente tem exceção, justa causa, o sigilo profissional cederá em face de circunstâncias excepcionais que configurem justa causa, como nos casos de grave ameaça ao direito à vida e à honra ou que envolvam defesa própria. Então, para me defender, eu até poderia.
tá? Ou quando envolve risco de vida de alguém. O Tribunal de Ética da OAB São Paulo diz que advogado pode quebrar sigilo para se defender. Ele está dizendo, ele está fazendo uma interpretação do que significa, né, aquela previsão do código. O Tribunal de Ética e Disciplina divulgou o parecer que desobriga o profissional da advocacia de manter sigilo profissional quando o cliente, com quem rompeu por questões de não aceitar patrocinar delação, é o advogado de uma delação, passa a implicá-lo falsamente em fatos desabonadores e até ilícitos. Bom, então, isso está acontecendo toda hora. Agora, aconteceu recentemente com alguns advogados que foram acusados pelo próprio cliente. Aí é evidente, né, que aí entre o direito do cliente não pode ser ilimitado. Se o cliente está acusando o advogado de alguma coisa que envolve aquela relação, esse sigilo ele pode ser quebrado por defesa própria, né? Inciso 20. Esse aqui também pode gerar um pouquinho de confusão, mas ele é bem simples. Eu nunca utilizei, porque geralmente o juiz estava no local, o jogador estava no local, mas atraso em audiência é absolutamente normal, atrasar a pauta. Tinha uma época que as pautas trabalhistas, por exemplo, que eu participava, tinham intervalos de 10 minutos. Impossível. Impossível, por mais rápido que fossem alguns procedimentos, tinha procedimentos que demoravam meia hora, uma hora. Então, agora estou tentando lembrar se não tinha até 5 minutos, às vezes, de intervalo. Acho que agora está regulamentado. Também não sei, já fazem alguns anos que eu não faço o último dia trabalhista que eu fiz faz 3 anos. Retirar-se do recinto onde se encontre aguardando pregão para ato judicial após 30 minutos do horário designado e ao qual ainda não tenha comparecido a autoridade que deva presidir a ele, mediante comunicação protocolizada em juízo. Então, se atrasar meia hora e a pessoa não tiver ninguém ali, tá? Se o juiz não tiver, se quem tiver que presidir a sessão não estiver presente e está atrasado mais de meia hora, eu posso, mediante comunicação, eu tenho que comunicar no juízo que eu estou saindo, que eu tenho outro compromisso, porque eu tenho outra audiência. Evidente, já aconteceu. Por exemplo, eu estava na vara trabalhista, tinha uma audiência marcada para as 14 horas e uma audiência marcada para as 15 horas. E eu fui fazer as duas audiências, uma em cada vara. Com o atraso da primeira, eu comuniquei o juiz, mas aí não era nenhuma prerrogativa, uma questão de contar com o bom senso do juiz, pedindo adiantamento, ou pedindo adiamento, ou comunicando que fosse aguardada minha presença. E aí se resolveu. Mas aí, novamente, entra a diferença entre ter prerrogativas e saber ter voz, né? Saber se impor, saber conversar adequadamente e explicar as situações. O atraso não era responsabilidade minha. Nós chegamos até a tentar procurar um outro colega para realizar a sessão, mas o juiz atendeu o pedido e ele percebeu que era uma situação que fugia da normalidade e não me lembro exatamente o que aconteceu, mas a gente conseguiu fazer as audiências sem problema. Eu digo a gente porque era eu e o mesmo representado, era a mesma empresa que tinha audiências em várias diferentes no mesmo dia. E aí não fazia sentido enviar 2 prepostos e 2 advogados, né? Então, não se trata de mero atraso da audiência, precisam estar presentes os requisitos: certificar-se do transcurso de 30 minutos, constar a ausência de autoridade e protocolar a comunicação do juízo. Observar estes 3 requisitos. Lembrar sempre, o mero atraso não justifica. Inciso 21. Assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios decorrentes ou derivados, direto ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração, apresentar razões e quesitos. Como uma prerrogativa, ela tem que ser lida de forma limitada aqui, também para não atrapalhar, para não levar de nulidade todo um procedimento administrativo, porque faltou a comunicação do advogado para alguma coisa. Então, gera nulidade absoluta a oitiva do investigado, se não for garantido ao advogado constituído o direito de assistir seu cliente. Não apenas cabe ao advogado assistir, mas também a lei reconhece como letra da prerrogativa de apresentar razões requisitos à autoridade investigante. Ele pode fazer perguntas, ele pode formular razões, pode afirmar alguma coisa e pode formular quesitos.
perguntas para que a autoridade responda ou questione a pessoa. Então, durante a apuração de infrações, só lembre deste detalhe, depois nós vamos resolver uma questão que trata deste ponto em específico, certo? Eu vou interromper o vídeo aqui, tem mais uma outra, tem o artigo 7A, que trata das prerrogativas das advogadas. Eu vou fazer um videozinho só desse assunto, certo?